Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live e tentar fixar aqui nos comentários. Legal, deu certo. Muito bem, boa noite. Estão me ouvindo direitinho? Estão me vendo direitinho? Enquanto o Instagram vai avisando vocês que eu tô aqui, né, dentre tantas outras pessoas, gente, porque é uma chuva de lives, né? Mas eu vou dizer que eu comecei primeiro, hein? Desde a primeira semana do ano, me comprometi a estar aqui toda quarta-feira às 20 horas e é um compromisso comigo, né, acima de tudo, com a rotina que eu estabeleci para mim, para estar toda semana aqui conversando com vocês. É a nossa sessão individual, né? É a nossa sessão semanal. Muito bem. Para sinalizar você que está vendo essa live, esse vídeo em algum lugar do futuro, hoje é dia 8 de abril de 2020, estamos no meio de uma pandemia, todo mundo em quarentena, trancado em suas casas. E o tema de hoje tem muito a ver com isso, né? Muito sobre isso que eu vou falar. Oi, Kênia! Oi, pessoal que tá aí, sejam todos bem-vindos. Muito bem, então é sobre isso que eu vou falar com vocês, tá? Essa live ela vai ficar gravada aqui por 24 horas no Instagram e depois também vai ficar disponível no YouTube, caso você queira ver lá. E hoje a concorrência tá bem desleal, né? Sintonizei vocês aí no contexto. Muitos artistas estão fazendo uma série de lives com shows, 2, 3, 4 horas de shows, e agora tá começando uma live da tal da Marília Mendonça e tudo mais, então muita gente tá aí com a internet super concorrida, com uma série de conteúdos, né? As pessoas estão sendo bombardeadas com muita informação, muito conteúdo, e aí fica, de fato, bem concorrido e uma responsabilidade da pessoa escolher, de fato, que tipo de conteúdo ela quer consumir, o que ela quer ver por aqui, tá bom? Obrigada, Kênia. Kênia colocando, uma ótima profissional. Obrigada. Então, se você tá por aqui, que bom, muito obrigada por escolher assistir esse vídeo. E hoje o nosso tema, então, a gente vai falar sobre como lidar com birras, e eu sempre coloco entre aspas, e eu vou explicar por que mais pra frente, e também como melhorar, né, a convivência com o seu companheiro, com a sua companheira em tempos de isolamento. Quando a gente vive uma situação em que a gente não tem o controle, né, no caso foi algo imposto, por mais que você adore ficar na sua casa, quando é imposto, isso é muito contraditório ao que a gente está acostumado, né? A nossa liberdade, a gente foi privado aí de toda liberdade. Então, quando a gente lida com uma situação que a gente não tem o controle, a tendência é que emocionalmente a gente passa a agir de uma forma mais primitiva, de uma forma em que a gente não tem tantos filtros, tantos controles, e que exige da gente uma inteligência emocional, que nem sempre a gente está disposto, né, ou consegue ter essa inteligência emocional para lidar com as situações. Oi, Dani, chegou, Mirella, sejam bem-vindas. Então, nem sempre a gente tem inteligência emocional para lidar com a situação, principalmente quando a situação foge do nosso controle. Então, eu brinco que essa quarentena é quase como um laboratório emocional que testa os nervos de todo mundo, né? E quando a gente fala de casamento, né, de conviver 24 horas por dia com alguém que de fato, ok, lá atrás, né, você escolheu conviver com essa pessoa, mas muito provavelmente não durante tanto tempo assim, não por 24 horas, 7 dias por semana e sabe-se lá quantas semanas, né? Então, de fato, são situações que a gente não está habituado e muitas coisas que antes não eram percebidas, hoje são. Né? Hoje fica escancarado. Por quê? Normalmente, ou a correria, a rotina do dia a dia, né, acaba consumindo a nossa emoção, a nossa atenção, e a gente acaba propositalmente, aquele sem querer querendo, né, incondicional, tal, se distraindo daquilo que a gente não quer ver e daquilo que a gente não quer lidar. Então, às vezes ao invés de ter algum diálogo, alguma conversa, ou a gente se distrai no celular, ou com o livro, ou com a novela, ou com o filme,
ou com a correria do dia a dia, ou acaba distraindo a criança quando você não quer lidar com alguma coisa e por aí vai. Então, aquilo que a gente não quer lidar, a gente tem a tendência a evitar e se distrair disso. Agora, quando essas distrações vão acabando, quando essa correria do dia a dia vai silenciando, então o que está dentro começa a gritar. Então o que foi sendo calado ao longo de tanto tempo nesse relacionamento começa a gritar e começa a ficar escancarado na nossa frente, pedindo por uma solução e pedindo para ser visto, né? Pedindo para ser olhado. Então aquelas coisas que foram sendo colocadas debaixo do tapete num relacionamento acaba então aparecendo e incomodando, porque afinal vocês estão 24 horas convivendo juntos, então essas diferenças acabam aparecendo e precisa ser lidar, né? Precisa lidar com isso. De alguma forma a gente precisa olhar, precisa ter contato, tá? Eu brinco que ou essa quarentena, né, de duas uma, ou ela vai ser fonte de divórcio, né, fonte de crise no casamento, e o que tem acontecido na China, né, lá no Oriente, em que começou primeiro essa pandemia, hoje a gente observa uma série de um aumento significativo dos pedidos de divórcio depois da quarentena, e que é algo que sim pode acontecer aqui no Brasil também, né? Então as pessoas que estão sendo obrigadas a conviver com essas diferenças que agora estão sendo escancaradas, isso pode sim acabar em divórcio, tá? Ou pode ser uma fonte de transformação desse relacionamento para um outro patamar, para uma outra etapa desse relacionamento, de uma forma mais madura, tá? Isso vai depender, claro, dos dois e da vontade dos dois, e muito da vontade e da liberdade que essas duas pessoas têm de conversar sobre o assunto, né? Quando a gente fala de intimidade, intimidade é muito mais que sexo. Intimidade é você ter a liberdade e a segurança de poder falar sobre qualquer coisa com esse parceiro, de poder falar sobre o que você tem medo, de poder falar sobre suas angústias, seus sonhos, seus planos. Quando você se sente de fato olhado, né? Quando você se sente vista, quando você se sente acolhida. Então, qual que é o nível de intimidade que tem aí no seu relacionamento? Você tem segurança para falar sobre aquilo que te incomoda, sobre o seu medo? Se é um casal que não tinha lá atrás esse nível de intimidade, de poder falar abertamente sobre tudo, se muitas coisas eram deixadas passar, agora já não dá mais, né? Nessa convivência forçada, as pessoas vão precisar falar sobre esses temas. E se essa liberdade não existe, se essa intimidade não existe, de fato vai ficar mais difícil. Cabe ao casal, então, decidir se quer buscar esse outro nível de relacionamento, esse outro patamar de relacionamento, com uma intimidade muito maior, podendo falar sobre o que realmente incomoda, né? E quando a gente fala de casamento, principalmente casamento com filhos, é uma série de conversas interrompidas. Então, cabe a esse casal a capacidade de retomar conversas, retomar diálogos que foram interrompidos por diversas vezes por essas crianças, né, por esses filhos e o que acontece. Então, essas conversas interrompidas, elas precisam ser retomadas e não tidas como inacabadas e deixa por isso mesmo, sabe? É preciso ter essa capacidade de retomar aquele assunto que por algum momento foi interrompido pela criança ou por qualquer outra coisa, né? Eu tô lendo minha colinha aqui pra não deixar de falar nada, né? Tudo que eu preparei pra vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar aqui, tá? Bom, então, nesse momento é uma oportunidade tanto de refazer combinados ou fazer combinados. Se isso nunca aconteceu, se essa nunca foi uma prática, esse é o momento de refazer, né? Dani perguntando, e quando o parceiro acha isso, DR? Ah, quando o parceiro acha que isso é DR, isso, discutir a relação, né? E de fato,
por que não discutir a relação, né? O discutir a relação, esse termo acabou sendo banalizado. Então, qualquer diálogo que o casal vai ter sobre os dois, ou sobre a rotina, ou sobre a casa, acaba sendo banalizado com o discutir a relação e o discutir no termo pejorativo, né? Como se fosse uma chamada para briga, o que não é isso. É uma conversa, é um diálogo, é o relembrar lá atrás, quando vocês começaram a namorar, o tanto que vocês gostavam de falar. Às vezes passavam horas no telefone falando sobre tudo. É mais ou menos isso o que a gente precisa resgatar, né? Esse tipo de conversa sobre tudo, sobre nada, essa conversa mais leve, né? Só que de fato vai incluir o dia a dia desse casal, vai incluir as rotinas, o que acontece nessa casa. E essa conversa ela pode sim ser mais tranquila. Eu coloquei no post hoje ainda, se você não viu depois você pode dar uma olhadinha, uma dica de como tornar isso mais fácil, né? Ou uma dica de como tornar principalmente a parceria e o quanto as duas pessoas podem e devem contribuir com as tarefas de casa, por exemplo. Porque com essa rotina, com esse dia a dia, são as pequenas coisinhas que vão se tornando verdadeiros convites a brigas, a discussões, porque as duas pessoas estão com os nervos à flor da pele, estão com as emoções afloradas, estão com as emoções mais primitivas, como eu falei no começo, sendo convidadas aí a agir. Então tá todo mundo lidando de uma forma mais exagerada, como se tivesse uma lente de aumento, né, com as suas emoções. Então, se tá todo mundo com os nervos à flor da pele, está todo mundo estressado, né, todo mundo forçadamente fazendo algo que não queria, é natural que qualquer coisinha mínima seja um convite para briga. E a ideia é conversar abertamente sobre isso, né, colocar: vocês não estão competindo, vocês são um time, vocês são parceiros, vocês estão do mesmo lado, vocês estão juntos, vocês são cúmplices para fazer essa família ser unida, para fazer essa família acontecer, para fazer a convivência de todo mundo ficar pacífica e gostosa nessa casa, né? Para fazer esse relacionamento voltar a dar certo. E cabe a vocês dois ter a maturidade de levar esse relacionamento para um outro patamar. Então, as dicas que eu tinha colocado lá naquele post que eu trago aqui também. Façam juntos, ou você começa a fazer uma listinha de tudo o que precisa ser feito das tarefas de uma casa, ou dos cuidados com o bebê, ou dos cuidados com essa criança. Não esqueça de nada, coloca tudo, até coisa banal do tipo, e foi o exemplo que eu coloquei no post. Vou recolher o lixo, né? Tirar o lixo do banheiro, por exemplo. Você já levou uma outra sacolinha para repor o saquinho de lixo lá? Ou fica a lixeira aberta, né? Até alguém encontrar e tropeçar e gera uma discussão desnecessária de cadê a sacolinha do lixo do banheiro? Sabe, discussões assim? Né, as clássicas da tampa do vaso aberta, ou a toalha em cima da cama, e por aí vai. Então, liste todas as tarefas que você faz nessa casa, que seja, sei lá, lavar louça e tirar a sujeira do ralinho da pia, sabe, essas micro coisinhas que no dia a dia vai virando motivo para brigas sem razão, né? Faz essa lista. E juntos, se possível, os dois, começam a estabelecer o que cada um vai fazer. Por quê? São duas pessoas, dois adultos, teoricamente, tá? Na maioria das vezes, que moram nessa casa. A responsabilidade é dos dois, né? Claro, não tô nem falando de envolver as crianças ainda, tá? Tô falando aqui primeiro do casal. A responsabilidade é dos dois porque os dois moram nessa casa. Os dois convivem lá, os dois podem e devem fazer com que essa convivência seja mais pacífica e com que essas tarefas sejam distribuídas de uma forma justa e igualitária. Quando a gente fala de um relacionamento, independente de como é, de
com quem é esse relacionamento, é sempre 50%. 50% é sua responsabilidade, 50% é responsabilidade do outro. Só que você não controla o comportamento do outro, você só controla o seu comportamento. Se você está tentando controlar o comportamento do outro ou está se fixando naquilo que o outro deveria fazer, como você gostaria que o outro fosse, você está às vezes até deixando de fazer o seu e colocando uma carga muito grande sobre você. Entrega para o outro o que é do outro e pega o que é seu. E foca naquilo que você pode controlar, naquilo que está em suas mãos. Tá? Então, diante dessa lista de tarefas, senta junto com o companheiro, senta junto com a companheira e fala: você acha que está faltando mais alguma coisa aqui? Vamos dividir juntos? Né? O que daqui você pode fazer e o que eu posso fazer? E juntos vocês vão chegar num consenso. Lembre-se, vocês não estão competindo, vocês são o mesmo time, vocês são cúmplices, vocês são parceiros. Então, juntos vocês vão definir o que cada um vai fazer nessa lista, tanto de cuidados com a casa quanto de cuidados com o bebê, com a criança, tá? Claro, vale o bom senso? Vale o bom senso. Se ele não sabe cozinhar e você sabe, você fica, né, com a parte de cozinhar e o que ele pode fazer para ajudar, o que ele pode pegar em troca, tá? Então, essa conversa precisa acontecer numa boa, sem discussão, sem briga, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha o que vocês colocaram aqui. Dani comentando, tem 15 dias que que o pó tá lá na estante. Essa mensagem dando nos nervos. E o que é isso? Tá me dando nos nervos, que acho que aqui é hotel. Sim, né? Tem acontecido em muitas casas. O companheiro achando que é hotel, né? E tá lá simplesmente só esperando a comida chegar e as coisas acontecerem. Só que o que é óbvio para você pode não ser óbvio para ele, né? E normalmente isso acontece. O que é óbvio para um não é óbvio para o outro. Então o óbvio tem que ser dito, né? Se isso é um desejo, se há necessidade de tirar o pó dos móveis, por exemplo, é uma tarefa que precisa estar nessa lista. Por quê? Ter um ambiente, né, e entra nesse acordo, conversa sobre isso, para a gente conviver numa casa limpa, né, para ter um ambiente mais prazeroso, para a gente gostar de ficar aqui. E você quer que essa casa seja um hotel? Vamos juntos fazer com que pareça um hotel? Né, você quer? E aí eu vou até contar para vocês, gente, coloquei lençóis e toalhas brancas aqui para fazer de conta que é hotel, sabe aquela coisa? Normalmente eu usava estampado, agora eu tô usando tudo branquinho para fazer parecer hotel, vamos fazer de conta, sabe? É um momento de tentar fazer isso mais leve, tentar tornar isso mais prazeroso, mas esse óbvio precisa ser dito. Vamos juntos encontrar a solução do que cada um pode fazer para tornar essa convivência mais prazerosa, para tornar esse momento mais gostoso. Você acha que o outro deveria, sei lá, te dar mais atenção? Que atenção você está dando para si, sabe? Então, o convite aqui é: pare de focar no que o outro deveria fazer. Foque no que você pode fazer, né? O que você pode fazer, o que está ao seu alcance, quais são as suas responsabilidades, o que é seu e o que é do outro. E converse com ele sobre o que é de quem, tá? O que mais? Pensando nisso e podendo falar, né, tendo essa liberdade e essa intimidade de falar, inclusive, sobre as escolhas com relação à criação dos filhos, agora eu vou falar um pouquinho sobre as crianças. Então, como eu falei, todo mundo confinado, principalmente quem vive em apartamento, quem não tem um espaço mais aberto para essas crianças, provavelmente está sentindo bem mais. Essas crianças, elas também estão confusas, elas também estão sem entender direito o que está acontecendo, né, com muitas perguntas sem respostas, porque ninguém tem respostas nesse momento. Então, a criança, ela sente mais tédio, ela se sente mais irritada. Muita gente tem relatando da criança que come o dia inteiro, que é um comportamento que às vezes adultos também têm feito, né, de comer bastante, que é uma necessidade de preencher um vazio interno. Então essa criança não sabe o que ela está sentindo, não sabe por que ela está sentindo aquele vazio, entende isso como fome, interpreta isso como fome, e isso
É um comportamento aprendido e que às vezes o adulto ensina e a gente ensina para a criança sem nem perceber, né? Do tipo, você tá com tédio, toma aqui um docinho, toma aqui, né? Vamos comer um biscoitinho ou alguma coisa assim. E a criança aprende que se ela tá sentindo algum tipo de desconforto, deve ser fome, tá? Ou o tédio que ela sente. Claro, o que eu prego aqui é que você não precisa ser a mãe perfeita do Instagram, você não precisa ser aquela mãe montessoriana que explora 1000 atividades, cria toda aquela rotina rígida e tem que cumprir aquela rotina, ou tem que fazer todas as tarefas, tem que fazer, né, tudo que é explorado e vendido, e colocar a leitura em dia, e colocar os cursos em dia, e fazer atividade que mexa com coordenação motora fina, que mexa... Não, faz o que está ao seu alcance, né? Faz o que dá e tudo bem, e não se cobre muito por isso, tá? A criança, ela precisa também dos momentos de tédio e de ócio. Deixa um pouquinho, ela vai reclamar, ela vai se queixar e aos poucos você pode só observar que ela vai montar uma brincadeira, inventar uma forma diferente, né, de brincar, de fazer posições diferentes. Hoje mesmo minha filha estava deitada no chão com o pé em cima da estante, sabe? E olhando para o teto e conversando. E ok, a criança vai encontrar a forma de se entreter, né? Tudo bem que esse ócio aconteça, mas ao mesmo tempo, emocionalmente, ela se sente confusa, ela não entende direito o que está acontecendo, ela vai demandar mais do adulto, né? Justamente por não entender o que está se passando, né? E mesmo que você explique para ela, principalmente dependendo da idade, é muito vago, então ela vai acabar demandando mais. Muita gente tem se queixado que a criança está muito birrenta. E o que a gente chama de birra normalmente? É a criança que grita, é a criança que chora por qualquer coisa, é a criança que se joga no chão, é a criança que joga brinquedo, é a criança que não consegue ou que se comporta mal, né, de uma forma inadequada quando é contrariada, tá? Então, a criança que apresenta esse tipo de comportamento, que as pessoas denominam como birra, e eu prefiro chamar de comportamento desafiador, é justamente por uma imaturidade emocional. Ela não sabe lidar com o que está se passando com ela. E cá entre nós, nem adulto sabe direito, né? Nem nós adultos às vezes sabemos nomear o que se passa aqui dentro da gente, sabemos lidar direito com o que se passa aqui dentro da gente. A gente confunde às vezes tédio com fome, preocupação com falta com insônia, enfim, a gente confunde muitas coisas e não necessariamente a gente consegue ensinar a criança isso. Nesse momento de isolamento social, em que o nosso comportamento primitivo está à tona o tempo todo, o nosso comportamento é sempre um espelho para essa criança. A criança, ela aprende muito mais observando os adultos do que ouvindo sermão do adulto. E este sermão, né, esse falar sobre o assunto, não adianta acontecer no momento de explosão emocional dessa criança. Não adianta acontecer no momento de birra dessa criança, porque no momento em que ela está emocionalmente descontrolada, naquele pico de emoção, ela não vai aprender nada. Neste momento em que a criança está gritando, batendo, jogando, chorando, o que ela precisa é um pedido, né? O que ela está fazendo é um pedido de ajuda, de eu não sei lidar com o que está acontecendo aqui comigo. E ela vai se espelhar em você, que é o adulto de confiança, para entender como que ela precisa se comportar, o que ela faz com o que está acontecendo com ela, ou o que ela está sentindo. Então ela precisa que você, adulto, seja o porto seguro dela, seja a pessoa de confiança que vai acolher, acalmar, se espelhando o comportamento dela no seu. Se você chega falando, fica calma, para de gritar, não precisa chorar por isso, a criança ela vai continuar agindo daquela forma porque vai ser mais uma informação nessa explosão de sentimento que ela tá. E ela vai continuar pedindo ajuda, vai continuar chorando, vai continuar gritando, né? Ou ela vai cessar por medo, porque ela precisa daquela figura de segurança, de estabilidade emocional e ela não encontrou, tá? Não estou dizendo que é fácil, mas é um caminho.
e para que você consiga ter esse controle emocional no momento em que a criança está descontrolada, você precisa se conhecer e saber os seus limites também. Saber reconhecer as suas próprias emoções para ajudar a criança a reconhecer as emoções dela, né? Então, no momento em que ela estiver lá chorando, gritando, chega na altura da criança de uma forma calma, tranquila, respira. Eu sei que a criança vai estar se debatendo, mas ela precisa olhar em você e ver como que ela precisa se comportar, né? Respira, calma e fala, tá tudo bem, eu sei que tá difícil, ou eu sei que você queria, sei lá, aquele brinquedo e aquele brinquedo não funcionou da forma como você queria, ou eu sei que você queria ver aquele desenho e aquele desenho não tá passando agora. Não sei, né? Explica para a criança o que aconteceu, como você imagina que ela esteja se sentindo. Então, você está sentindo raiva. É normal sentir raiva. Eu também já senti muita raiva, né? Tá tudo bem. Vamos falar sobre essa raiva? Vamos falar sobre o que você está sentindo? Acolhe a criança, contém essa criança, acalma essa crise, para depois, então, explicar para ela o que aconteceu. Né? Então aconteceu isso, você provavelmente se sentiu dessa forma. Quando a gente está sentindo raiva, o que a gente pode fazer para trabalhar essa raiva, para deixar essa raiva ir embora? Tá? E essa conversa então sobre os sentimentos, depois que a crise emocional passou, aí então essa conversa sobre o que fazer e como lidar com cada sentimento pode acontecer. Pode ser por meio de brincadeira, pode ser por meio de livro, de desenho, de historinha com fantoche, né? Você conseguir nomear e brincar com essa criança sobre as emoções. Faz no rosto, faz expressão. Como que a gente fica quando tá bravo? Que cara que a gente faz? E quando a gente tá feliz? E quando a gente tá preocupado? E quando a gente tá triste? Como que a gente fica? Teve alguma situação em que você lembra que você ficou triste? Então, trabalhar as emoções com a criança precisa acontecer no momento em que ela está tranquila, não no momento do auge da explosão emocional, tá? Então, aproveite esses momentos para conversar com a criança sobre sentimentos, sobre emoções, e aproveite você também para identificar as suas próprias emoções e seja coerente com a criança. Converse com a criança sobre as suas emoções também, porque aí ela vai aprender que ela também pode falar sobre as emoções dela. Que seja no momento de dormir, sabe? Um pouquinho antes de dormir, que a criança está com a guarda mais baixa, falar sobre como aconteceu, como foi o dia, a melhor parte do dia ou alguma parte que não gostou. Retoma o que aconteceu e fala você também, a mamãe sentiu triste hoje quando aconteceu tal coisa, ou eu fiquei um pouco irritada quando os brinquedos ficaram espalhados na sala e você não me ajudou a guardar. Enfim, retoma esse diálogo, conversa com a criança sobre isso. Deixa eu dar uma olhadinha no que vocês estão colocando aqui. Dani colocou, a minha filha tem chorado mais, as crianças, né, têm ficado mais sensíveis mesmo, acorda várias vezes à noite, eu tô sobrecarregada pois meu esposo não tem paciência e sempre sai de cena. Esse é um combinado também que dá para fazer, né, Dani? Se o adulto começou a se descontrolar emocionalmente, é preferível que ele saia de cena do que ele exploda com a criança. É preferível que quem fique com a criança naquele momento é quem tem mais controle emocional. E depois, com todo mundo calmo, vocês conversam sobre isso, isoladamente, né? Você com o marido e também você com a criança. As crianças elas vão acordar mais à noite mesmo, porque o dia dela foi de desconexão, né? Foi de tentativa, a rotina dela tá uma bagunça, então ela vai solicitar mais conexão, ainda que essa conexão seja para retomada do sono, tá? Então é natural, e a criança tem chorado mais porque quando ela não sabe lidar com aquilo, quando ela não sabe verbalizar o que acontece com ela, que é natural por conta da imaturidade emocional, ela vai chorar. E chorar é a expressão mais primitiva de comunicação, é a forma como ela tem de comunicar aquilo que ela tá sentindo, que nem ela entendeu, né? Nayelen, oi Nay, tenho lido muito sobre birras de crianças e elas jogarem os brinquedos e tiramos por 24 horas e
e não devolver. É uma atitude válida, porque eu sempre tento explicar o sentimento dele, explicar que aquela atitude não foi bacana, apesar da raiva ou tristeza. Nai, deixa eu ver se eu entendi direito. Você tira, quando o seu filho joga o brinquedo, você tira o brinquedo dele por um dia. Se for isso, você só dá um joinha aqui pra mim, tá? Pra criança não é muito efetivo, principalmente pra criança da idade do seu bebê, que é menorzinho, né? Ele não entende, tipo, pra ele só o brinquedo foi guardado e depois voltou, tá? Então, não tem muita relação, sabe? Então, aqui, eu imagino que ele se descontrola emocionalmente e pega o brinquedo e joga, né? A forma dele lidar com o sentimento dele é jogando, certo? Conversa, né? A ideia é o que pode jogar. A gente sempre focar no positivo. Então, se o comportamento dele é o jogar aquilo, tentar colocar para fora o que ele está sentindo por meio de jogar os brinquedos, se não pode jogar o brinquedo, o que pode jogar? Né? Será que ele pode ir lá fora e jogar bola? Será que ele ou pode tentar jogar bola ao cesto? Ou o que pode jogar? Tá? Foca no que pode ao invés do que não pode. Por quê? Para ele não vai fazer muito sentido. Aquele brinquedo só sumiu e apareceu de novo, tá? E tentar entender antes dessa explosão acontecer quais são os gatilhos. Então é por fome, é por sono. Como que chega no pico dessa irritação? Como evitar chegar no pico dessa irritação? É uma criança que ficou lá demandando atenção, demandando atenção, demandando atenção. De repente, ela explode porque não teve a atenção, sabe? Então procure identificar os padrões de comportamento aí para se antecipar a essas explosões, tá? Não sei se eu te ajudei. Bom, o que mais que eu trouxe aqui para falar com vocês? Então, essas birras que eu prefiro chamar de comportamento desafiador é em função desse descontrole emocional, dessa imaturidade emocional, e essa criança vai aprender a lidar com as emoções a partir de você. Ela vai se espelhar, ela vai olhar o seu comportamento e a partir daí ela vai entender como então ela deve se comportar. E aí é um convite para que você olhe para suas emoções, para que você saiba nomear suas emoções, identificar suas emoções e como você vai lidar. Aproveite os momentos que a criança está mais tranquila para falar com ela sobre isso, tá? Que mais? Verbaliza o fato para ela, né? O que aconteceu, a situação que aconteceu, o que provavelmente ela está sentindo, como que é a melhor forma dela lidar com isso. Ajude ela a ter recursos, tá? Brinca de fantoche. A criança, ela percebe muitas coisas por histórias, que seja no final do dia você contar a história de que o ursinho, e aí você conta exatamente a situação que aconteceu, mas dá o personagem, sabe? Traz pela forma lúdica o que aconteceu, como aquele personagem se sentiu, que aí é provavelmente como a criança deve ter se sentido, e então como pode fazer diferente da próxima vez, tá? Então, por meio de histórias, a criança aprende muito. E criança aprende também pela repetição. Não só criança, mas adulto, tá? Aprende pela repetição. Ela precisa ver você fazendo e ver você fazendo várias vezes. Não só você, né? Os adultos que moram na casa para ter essa referência. Nayelen, desculpe a confusão da frase. Ouvindo você dando banho em Esteban ao mesmo tempo. Gente, a gente fica assoviando e chupando cana ao mesmo tempo, né? É assim mesmo. Bem, o que mais? Outros 2 pontos que eu quero trazer aqui pra vocês, tá? Pra já finalizar e trazer o que eu tinha mencionado e outras coisas que sempre me pedem pra falar. Dani falando, minha filha tá com medo do escuro, por isso acorda várias vezes, pelo que ela fala. Ah, legal. Então vale conversar com ela. Dani, eu esqueci quantos anos sua filha tem, tá? Coloca aqui pra mim de novo. Vale conversar, fazer brincadeira de sombra, ou com a vela, ou com lanterna, para explorar essa questão do escuro, que no escuro, no escuro e no claro são as mesmas coisas que tem. 4 anos, legal. Então, vale fazer isso, né? Brincar de fazer sombra ou com a vela, ou no abajur, na lanterna, né?
para que ela aos poucos vá entendendo que no escuro e no claro tem a mesma coisa. Tenta explorar um pouquinho que medo que ela tem. Será que é de monstro? Ou que aconteça alguma coisa? Enfim. É que agora não dá mais, né? Enfim, tá mais complicado, mas às vezes colocar no quarto da criança aquela luz com dimmer, sabe? Acho que é dimmer que fala, que você consegue ir regulando a luminosidade para a própria criança ir explorando isso, que a luminosidade vai ficando diferente, isso costuma ajudar bastante, tá? E falar com antecedência, ou quando essa criança está tranquila, explorar sobre esse medo, explorar sobre essa situação. É um medo normal, tá? Em crianças. Não banalize, e principalmente criança dessa idade. Não banalize, vale conversar com ela sobre isso. Bom, falando um pouquinho mais ainda sobre esses comportamentos desafiadores, sobre essas birras, é algo que eu trago no meu grupo de desafio que tá rolando agora, tá bem bacana. E que eu gosto de trazer aqui para vocês, já trouxe em alguns posts, com relação a castigo, tá? Castigo, gritar, brigar, isso não funciona. Isso pode funcionar momentaneamente, mas um convite que eu quero trazer, você nesse momento está de castigo, certo? E não foi por um comportamento seu. Não é confuso? Então é como se a gente tivesse que ficar, né, preso em casa por algo que alguém fez. E a gente tá aqui, ó, pagando por isso sem entender o porquê. A gente fica sem entender quando o castigo não tem muita relação com aquilo que a gente fez, percebe? Fica confuso, a gente não sabe como lidar. Então, esse castigo que não tem correlação com aquilo exatamente que a criança fez, não faz sentido, não faz sentido. Assim como bater ou gritar, a criança ela vai deixar de se comportar daquela forma por medo, muitas vezes, né? E você quer que o seu filho tenha medo de você ou você quer que o seu filho te respeite, né? Ou uma frase que eu li esses dias que eu achei fantástica: quando o seu filho fizer uma coisa de muito errado, você quer que ele corra para te contar e te pedir ajuda, ou você quer que ele tenha medo de contar para você, esconda de você? A forma como você está criando o seu filho agora é a forma como você está formando ele como adulto, né? E até pensando numa relação mais para frente, quando for adolescência, ou uma relação mais duradoura, que é para a vida inteira, né? Filho é para a vida inteira. Então, a forma como a gente cria essas crianças agora, momentaneamente, ou pensando no aqui e agora, uma coisa ou outra pode resolver, mas tudo que a gente faz, a gente tem que entender que é a longo prazo, tá? Outra coisa que sempre colocam, né? Uma alternativa ao castigo acaba virando o cantinho do pensamento, que muitas escolas ainda utilizam, que, gente, só muda o nome, tá? A criança vai continuar sentada no canto, sendo exposta, né? De que ela fez alguma coisa e ela precisa lá pensar. Pensar no quê? Será que ela vai realmente pensar sobre as consequências dos atos dela? Né? Ou será que ela vai pensar uma forma de sair dali? Ou será que ela vai pensar em vingança? Ou será que ela vai pensar no quanto ela está se sentindo triste, exposta? Tá? Cantinho do pensamento não funciona, a não ser para expor e humilhar a criança. Tá? Então, as evoluções: castigo, cantinho do pensamento, e aí vem então, né, a novidade do verão, que é o cantinho da calma. Já ouviram falar do cantinho da calma? Que nada mais é a técnica, né, que ensinam, é que você, junto com a criança, deve escolher um canto da casa que seja acolhedor, que a criança goste, e a ideia é que essa criança vá para o cantinho da calma quando ela precisar se acalmar, quando ela estiver numa crise emocional e precisar se acalmar então. E essa criança é convidada a decorar esse cantinho da calma, colocar almofada, colocar desenho, cheirinho, alguma coisa aqui em que vai ajudar essa criança a se acalmar. É bacana? É bacana, mas lembrando que a criança aprende pelo exemplo. Se você mandar ela ir no cantinho da calma, é castigo, né? Só mudou o nome, só mudou o lugar. Se ela não vê que você faz isso também, não é muito coerente, lembra? A criança aprende pelo exemplo, tá? Então precisa ser algo que seja coerente com o que você faz também. Como você faz para se acalmar? Né? Aqui, eu já até conversei sobre isso esses dias com a minha filha. Minha filha já sabe, Camila, como eu faço para me acalmar? Eu me afasto, eu preciso ficar sozinha. Camila, preciso ficar sozinha, e ela já sabe disso, né? Como a minha filha se acalma? Por meio de um abraço,
né? Que foi a forma como eu ensinei ela a se acalmar. Então, o cantinho da calma, ele é um cantinho físico, ele é um espaço físico. Se a crise emocional aconteceu com essa criança no shopping, por exemplo, ou na casa de alguém, cadê o cantinho da calma? Como é que essa criança vai se acalmar então se não tem esse cantinho? Percebe? E a sugestão que eu sempre faço é: melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Ensina essa criança que no seu abraço ela vai encontrar essa calma. Ou no abraço de alguém que ela confia. Ela vai conseguir se acalmar, se tranquilizar, voltar para o centro dela, voltar para o eixo dela. Faz sentido? Porque aí esse abraço vai estar em qualquer lugar. Vai estar no shopping, vai estar na casa de alguém, vai estar em algum lugar em que você consiga trazer essa calma para essa criança, tá? Então, minha filha Laura, quando ela tá muito nervosa, quando ela tá muito irritada, dali a pouco ela vem perto, pedindo um abraço, mesmo muito brava. Eu ainda falo, aperta forte, deixa a raiva vir, deixa toda a raiva vir. E ela vai e aperta, 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 aperta. E aos poucos nós duas vamos se acalmando. Já teve situação de eu estar nervosa e ela veio me abraçar e ela falou, mamãe, aperta forte. Aperta forte, sabe? Então ela usou a mesma técnica que funciona com ela para me acalmar. E, gente, mesmo que você esteja com raiva da criança naquele momento, a raiva dos dois vai passar, a sua e a da criança, por meio desse abraço, tá? Dani comentando, ensinei a cheirar a flor e a soprar vela. Sim, trabalhar com a respiração, mas lembrando que ela precisa, ele, enfim, precisa... ela, né, a sua filha, ela precisa perceber que você também faz isso, ou, enfim, ver alguém fazendo isso também, porque a criança vai aprender pelo exemplo. A gente precisa ser coerente, né? Então, consistência, coerência, repetição, são palavras que circulam aí quando a gente fala na educação infantil, tá bom? Então, falei aí sobre castigo, cantinho do pensamento, cantinho da calma. E por último, que é o que eu acredito, que é o que eu faço aqui, o que ajuda muito, que é o abraço ou a respiração, que a Dani comentou que faz também, que ajuda muito. Trabalhar com a respiração, voltar a se centrar, né, a se colocar no eixo e se conectar consigo, se conectar com o que realmente importa, com o aqui e agora. Trazer os pensamentos e as emoções para o aqui e agora, não no em si, não no que deveria ter acontecido, não com o que gostaria que acontecesse, mas se conectar com o momento, com o aqui e agora, tá? Minutinhos finais para nossa live que tá acabando. Se você tiver mais alguma pergunta, coloca aqui. Algo que todo mundo sempre, né, comenta para eu falar, enfim, questão de irmãos, rapidamente, tá? Crianças, né, quando tem mais de duas crianças aí, mais de uma criança nessa casa, provavelmente você, mãe, precisa lidar com os conflitos entre irmãos que, imagino, devem estar aumentando durante essa quarentena, né? Alguns pontos importantes. Não compare essas crianças, cada criança é única. Quando você compara, você aumenta a competição entre eles. A ideia é promover a colaboração. Igual vocês, casal, lembra que a gente falou no comecinho da live? Então, o que a gente quer aqui é manter e incentivar a colaboração e não a competição. Procure por jogos colaborativos e não por competição de quem ganha. Se for algum tipo de competição, que seja entre adulto e criança, e aí esses irmãos vão estar no mesmo time e você e o marido estarão no mesmo time, tá? Para que os dois cada vez mais consigam colaborar com o outro. Então, jamais compare essas crianças. Cada criança é única, não existe um melhor que o outro, tá? Procure incentivar jogos colaborativos e não competitivos. Tenta não tomar partido, né, do que acontece, dos conflitos entre esses irmãos. Você precisa atuar como uma mediadora, e mediadora da fala, e não como juíza, para definir quem começou, quem terminou, quem tá certo, quem tá errado. Ser uma mediadora da fala é conseguir ajudar com que cada um tenha o seu tempo para falar e o seu tempo para ouvir, né? Então você vai mediar a fala sem julgamento de valor. Os dois é que vão falar, cada um no seu tempo, e os dois vão ouvir e juntos eles vão entrar no acordo. Às vezes, quanto menos o adulto interferir, mais criativa é a solução que essas crianças vão encontrar para o conflito que elas vivenciam.
tá? Às vezes o adulto quer interferir muito rápido e tira a oportunidade dessas crianças de aprender a lidar com o conflito e solucionar o conflito entre eles e a dialogar entre eles. Então, de fato, interfira para ser uma mediadora só quando você viu que de fato não vai ter jeito, ou que a discussão, né, vai chegar a algum tipo de agressão física, enfim. Aí sim vale a pena intervir e mediar esse diálogo. Caso contrário, evita interferir, evita tomar partido, você não precisa ser juíza dessa relação. Esses irmãos não precisam ser melhores amigos nesse momento, eles vão ter a vida toda para conseguir saber qual que é o papel que o outro tem na vida, né? Essa relação entre irmãos é deles, não é o seu papel como mãe forçar com que isso aconteça. Isso vai acontecer naturalmente se tiver que acontecer. É só você pensar na sua relação com seus irmãos, se você tiver. Às vezes, se tem mais de um irmão, acaba se dando melhor com um com o outro, ou se dava melhor com um na adolescência, na vida adulta já é diferente, com eles vai ser a mesma coisa, e essa não é uma responsabilidade sua. Último ponto, não se cobre em amar os 2 filhos, os 3 filhos do mesmo jeito. São pessoas diferentes, são vínculos diferentes. Simples assim. Você vai ser a mãe diferente para cada um deles, porque são pessoas diferentes. Não se cobre ser a mesma mãe, né? Tem um que vai exigir um tipo de cuidado, o outro já outro tipo de cuidado. Tem um que vai preferir ouvir mais elogio, ouvir mais encorajamento, o outro vai preferir, sei lá, ganhar uma massagem, ganhar mais abraço. As pessoas são diferentes, gostam de coisas diferentes. E tudo bem você não ser a mesma mãe para os dois, não se cobre por isso, tá bom? Aliás, não se cobre por nada. Tenha a vida mais leve, principalmente nesse momento de tantas incertezas, de tantas perguntas. Legal? Gente, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Então, retomando, falei um pouquinho sobre esse contexto todo que a gente está vivendo com relação a casamento, essa intimidade que precisa acontecer nesse casal, falar sobre as coisas, fazer essa divisão de tarefas de uma forma igualitária, juntos. Vocês não estão competindo, vocês são parceiros. Lembram disso? Vocês são parceiros, vocês são cúmplices, vocês estão juntos, estão do mesmo lado, querendo fazer dar certo. E essa quarentena pode ser sim uma oportunidade de levar esse relacionamento para um outro patamar, muito mais maduro e muito mais unidos, tá bom? Que mais? Na Ellen já tá acabando, daqui a pouco o Instagram me derruba, igual aconteceu outro dia. Com relação às crianças, os comportamentos desafiadores, a criança ela precisa olhar em você e ver a referência de como lidar com as emoções. Enquanto a birra, né, o comportamento desafiador estiver acontecendo, seja apenas porto seguro e acolhimento para essa criança. Ela vai se espelhar em você para saber como que ela precisa agir. Quando a criança estiver mais tranquila, vale a pena fazer jogos, brincadeiras e conversas de como lidar com as emoções, de como você se sentiu. Outro ponto, tá? Última dica. Mostre sua vulnerabilidade para a criança. Tudo bem e que bom você mostrar para ela que você não tem todas as respostas, que você também sente medo, que você também sente raiva. Elas ficam maravilhadas com isso. Seja humana, mostre para a criança que tudo bem sentir isso que ela está sentindo, porque você também sente, tá bom? É através do seu comportamento que ela vai aprender a se comportar e identificar as emoções dela também. Legal? Então, muito bem, ficamos por aqui. Agora vocês podem ir lá ver a live da Marília Mendonça, tá bom? Essa live vai ficar gravada por 24 horas aqui no Instagram e depois vai estar lá no meu canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá, você vai me ajudar muito, sabia? Muito mesmo. A crescer o canal e a gente fala, né? Nessa quarentena tem muita gente, muito autônomo, eu sou autônoma também, muita gente sentindo o impacto de tudo isso que está acontecendo, então o que você puder ajudar e fortalecer as pessoas, estamos juntos e vamos juntos um ajudar o outro. Legal? Beijo pra vocês, gente. Até semana que vem.